Querido Pai que está nos céus, queremos te agradecer por mais um dia que está começando na Tua presença. Que a Tua graça nos basta, Pai. Que esse dia, que essa nova semana possa ser uma bênção para todos nós. E agora que nós vamos meditar um pouco na Tua Palavra, que o Senhor possa inspirar cada um de nós a entendermos aquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta manhã. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Bom dia, povo de Deus, tudo bem? Olha que beleza, está começando mais uma semana e pela graça de Deus estamos aqui iniciando esse vídeo. Queremos compartilhar com vocês mais uma mensagem de fé, de esperança e de alegria. Esperando que vocês estejam bem, esperando que a graça de Deus possa envolver a vida de vocês de tal maneira que vocês sejam pessoas felizes. Lembrando que nós devemos ser o sal da terra, dando sabor, ser a luz do mundo, iluminando o caminho das pessoas que nos cercam, as pessoas que convivem com a gente. Bem, pessoal, continuando nossa caminhada nas páginas desse livro, O Maior Discurso de Cristo, nós estamos chegando no capítulo 3, onde que vai falar sobre a espiritualidade da lei. Vocês lembram que nós já comentamos algumas vezes, que essa mensagem da bem-aventurança está relacionada com os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos escritos lá no livro de Êxodo, capítulo 20, do verso 1 até o verso 12, 13. Pois bem, quando você medita nos 10 mandamentos, você percebe que no passado Deus colocou os 10 mandamentos como uma orientação, mostrando a vontade de Deus para o povo de Israel. E seguindo os 10 mandamentos, o povo de Israel conseguiria chegar na terra prometida. E também obedeceria os planos de Deus para a vida deles. E é interessante notar, queridos, eu não sei se vocês sabem, mas de toda a Bíblia que Deus permitiu que um homem escrevesse, os 10 mandamentos foi a única parte da Bíblia que Deus não permitiu que ninguém escrevesse. Ele próprio escreveu. Escreveu em 2 tábuas de pedra com seu próprio dedo. Nós lemos aqui no livro de Êxodo, capítulo 31, verso 18, diz assim, olha: E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu Moisés as 2 tábuas de testemunhos, tábuas de pedra escritas pelo próprio dedo de Deus. E então a gente percebe quão importante é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos você pode dividir em 2 partes. Os 4 primeiros mandamentos é o compromisso que você tem para com Deus. É a sua responsabilidade, é a sua maneira de tratar Deus. Então está lá os 4 primeiros mandamentos. E os 6 últimos mandamentos é o compromisso que você tem para com seu próximo, para com seu semelhante. E começa justamente com aquele que está mais perto de você, o seu pai e a sua mãe. O 5º mandamento diz, honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os dias que o Senhor teu Deus te dá aqui na terra. É o primeiro mandamento com promessa. Olha que beleza. E lá no Monte das Bem-aventuranças, agora, Deus, junto com aquele povo, com os camponeses, agora ele está transmitindo os 10 mandamentos de uma maneira diferente. Enquanto lá no Monte Sinai, Deus usou trovões, relâmpagos e fez um barulho tremendo para chamar a atenção do povo com relação aos 10 mandamentos, agora de uma maneira suave e tranquila, com o som dos pássaros, com a luz brilhante do sol, no momento tranquilo e sereno, Deus agora transmite para aquele povo o real significado de guardar os mandamentos. E hoje, então, nós vamos ver um pouquinho do sentido daquilo que representava o caráter de Deus de uma forma prática. O povo do tempo de Jesus, existia lá os fariseus, os judeus, eles tinham a lei como sendo assim a lei suprema. Infelizmente, eles observavam tanto a lei que esqueceram do autor da lei. Olha que interessante. A lei para eles era assim o ponto máximo. Então,
tudo o que eles faziam estava fazendo de acordo com a lei de uma forma extrema, ao ponto de não concordar da forma como Jesus estava lidando com aquele camponês, da forma como ele estava falando com aqueles camponeses. Querido, os 10 mandamentos, a lei de Deus, são leis que trazem benefício para o ser humano. São leis que fazem com que nós possamos, de uma forma mais feliz, viver nesse mundo. Você tem percebido como que está a humanidade hoje? A revolta, a falta de amor, a falta de compreensão, todos lutando pelos seus direitos, todos querendo o seu espaço, todos querendo conquistar aquilo que eles almejam, sem respeitar o direito do seu próximo, sem respeitar a liberdade do outro. Estamos vivendo numa época em que a libertinagem está tomando conta da nossa sociedade. E é por isso que nós estamos vivendo um caos que a gente está vendo hoje. E a partir do momento que nós nos afastamos de Deus, afastamos dos seus princípios, a humanidade, nós seres humanos, perdemos o rumo e agimos de formas assim que só traz tristeza, mágoa e sofrimento para todo mundo. Ou seja, todos querendo viver paz, buscando a sua paz, mas tentando prejudicar o próximo. Jamais, querido, vamos conseguir uma paz, uma harmonia na nossa vida se nós não estivermos respeitando o seu próximo, o seu semelhante. Aqui nesse livro, nós encontramos algumas coisinhas interessantes que eu quero compartilhar com vocês. A primeira parte desse livro que eu quero compartilhar é a forma como que os judeus, os fariseus, se comportavam diante da lei. E olha que interessante. As palavras de Cristo, embora proferidas com serenidade, eram ditas com uma sinceridade e poder que movia o coração do povo. Em vão apuravam o ouvido à espera de uma repetição das mortas tradições e rigores dos rabinos. Eles se admiravam com a sua doutrina porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas, que ensinavam, mostravam as leis, mas não seguiam as leis. Ou seja, você lembra aquela frase famosa do passado? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço? Pois bem, os escribas, eles ensinavam, mas eles não colocavam em prática. E Jesus agora veio para ensinar, mas também para colocar em prática. Querido, mais um ponto aqui interessante. O divino amor do Salvador e sua ternura atraíam as pessoas para ele. Os rabinos viam que, por seus ensinos, eram reduzidos a nada todo o teor das instruções por eles ministradas ao povo. Jesus estava, destruindo a parede divisória que era tão importante para o seu orgulho e exclusivismo. E temiam que, caso isso fosse permitido, afastasse completamente deles o povo. Seguiam-no, portanto, com decidida hostilidade, esperando encontrar ocasião para fazê-lo cair no desagrado das multidões. Ou seja, os rabinos, os escribas, criavam armadilhas para que Jesus caísse e assim perdesse a sua credibilidade diante do povo. Olha que ponto que os rabinos chegou valorizando a lei e não valorizando o autor da lei. Irmãos, amigos, a lei de Deus são leis que é para trazer para nós benefício. Veja a natureza. A natureza tem as suas leis e as leis da natureza são seguidas rigorosamente. Você já imaginou se o sol resolvesse não aparecer e nunca mais dar sua luz? Imagina se a lua resolvesse vir no horário que era a vez do sol. Imagina se a gravidade não cumprisse com o seu papel. Imagina como que as coisas ficariam desordenadas. Imagina se as águas do mar resolvessem avançar. E muitas vezes acontece isso, a gente vê a desgraça, a destruição que acontece. Pois bem, as leis devem ser cumpridas.
Por quê? Para trazer alegria e trazer benefício para todos nós. Neste dia e nessa nova semana, eu quero propor um desafio a todos nós. Leia o capítulo 20 de Êxodo, que fala dos 10 mandamentos. Lá você vai encontrar orientações práticas de como seguir e de como obedecer a lei de Deus. Como seguir a vontade de Deus. Depois, faz um teste. Procura colocar em prática, mas não de uma forma assim extremista, não de uma forma assim que tem que ser, mas com amor, com dedicação, colocando uma pitadinha de sal, um pouquinho de tempero nesse relacionamento entre você e Deus, entre você e seu semelhante. Quero desejar para você, meu querido amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, uma feliz semana e que nós possamos entender o quanto que Deus nos ama. Quero terminar com estas palavras desse livro, que diz assim, olha: a promessa do novo concerto é: imprimirei as minhas leis no coração deles e as escreverei sobre a sua mente. Isso está lá em Hebreus capítulo 10, verso 16. Embora os sistemas simbólicos que apontavam para Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, havia passar pela sua morte. Os princípios de justiça contidos no Decálogo são tão imutáveis como o trono eterno. Em outras palavras, os 10 mandamentos jamais serão mudados, jamais poderão ser tocados pelo ser humano, jamais pode ser mudado. Querido, que Deus possa te abençoar. E eu quero terminar com o livro de Salmos 119, verso 89, que diz assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no meu coração. Oremos. Querido Pai, que a tua graça e o teu amor esteja conosco. Que possamos ser obedientes, que possamos ser observadores dos teus mandamentos, mas acima de tudo, Pai, colocar em prática para que possamos ter um bom relacionamento com o Senhor, com o nosso Criador e também com o nosso semelhante. Que a tua paz, que a tua graça esteja com todos. É o que te peço e te agradeço por Jesus. Amém. Bom dia e que Deus possa estar com você hoje e todos os dias. Até o próximo vídeo.